Boa noite, pessoal. Vamos começar então o nosso estudo do Evangelho de hoje. Como de hábito, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, numa prece, rogando a eles que nos abençoe, que nos protejam, que nos ilumine e que toda a lucidez do plano maior recaia sobre nós, para que nós possamos, de uso das palavras do Evangelho, criar este vínculo e realmente modificar a nossa vida. Esse é o propósito, né? Que assim seja. Então, nós ainda estamos tratando do capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o item 9º e 10º, que é caridade material e caridade moral. Deixa eu tirar isso aqui. Bom, eles fazem algumas perguntas aqui em relação à questão da caridade e que quando fala em caridade, a maioria das pessoas pensa, né, na doação de bens, na doação de produtos, na doação de dinheiro, de coisas materiais, né? E é importante? É importante. Tem pessoas que dizem assim, eu não tenho tempo para me doar, eu não consigo fazer muita coisa, mas eu dou coisas materiais para os outros, para as pessoas, eu socorro as pessoas sempre que posso. Isso é importante, isso tem valor, isso tem um peso muito grande. Você vê uma pessoa passando por uma dificuldade, você enxergar a necessidade do outro e isso te mobilizar, isso é fundamental, isso é muito importante. Muitas pessoas, inclusive, algumas pessoas aqui, aqui meu marido fala para mim que acho que eu passei muita fome na vida passada, porque eu tenho uma coisa assim com comida. O pessoal, eu não posso ouvir falar de alguém que esteja passando fome, que esteja sem comer, isso me consome. Então, isso na gente é um reflexo, tá, de experiências que nós já tivemos e que hoje nós não queremos para os outros. Então isso já essa força interna que as experiências passadas em vidas anteriores criaram em nós essa força, e que quando a gente ouve aquilo é um gatilho, aquilo funciona como um gatilho e que nos impele ao socorro do outro. Então isso é importante. A caridade material, ela é importante, tá? Porque quando você se mobiliza para ajudar o outro materialmente, é porque internamente alguma coisa já mudou. Porque tem muita gente que olha para o outro, vê as necessidades do outro e isso não comove, né? Existe essa classe de pessoas ainda, né, que ainda não despertaram. Um dia elas serão caridosas? Serão. Por enquanto não são. Então, o fato da pessoa não exercer a caridade, o fato da pessoa não se compadecer do sofrimento alheio, isso é uma construção para vidas futuras. Vamos entender isso, tá? As situações que nós recebemos, as vantagens, vamos colocar assim, as vantagens que nós recebemos nesta vida, elas são ferramentas que tem que funcionar na nossa mão para que nós consigamos socorrer os outros e alavancar o progresso das criaturas. No momento que eu faço isso, eu alavanco o meu próprio progresso, tá? Eu executo a minha própria evolução. Então não existe evolução isoladamente, sozinho. Nós não vamos conseguir fazer isso. Você só consegue crescer espiritualmente através do outro. Então o outro é a ferramenta que faz com que você se burile, que você se afine, que você esteja cada vez se aprimorando. Então tudo aquilo que está na nossa mão, pensemos hoje em tudo que nós temos à nossa disposição. A gente estava falando na outra semana da questão do óbolo da viúva, né? Que são aquelas pessoas que têm pouco, mas com o pouco que tem elas conseguem fazer muita coisa, elas conseguem ajudar as pessoas. Então, tudo que nós temos
tem como servir de ferramenta para auxiliar as criaturas. Então, se você tem condição financeira, é porque essa condição financeira não quer dizer que você tem que dar o seu dinheiro, sair doando o seu dinheiro, não. Veja bem, se você tem condição de ajudar materialmente uma pessoa, ajude. Se você tem bastante dinheiro, bastante, hoje em dia acho que é difícil ter bastante dinheiro, né? Mas se você tem dinheiro, tem na mão recursos suficientes para você empregar pessoas, para você construir, tá, um mecanismo onde você dê a essas pessoas dignidade, uma forma digna das pessoas sobreviverem, isso é uma tremenda oportunidade, tá? E isso é caridade, tá? A caridade não é só simplesmente você sair doando. A caridade é você empregar de forma inteligente os recursos que você tem. Para isso tem inclusive um texto no Evangelho que é a missão do homem inteligente na Terra, tá? Tem isso, que nós temos inteligência e temos recursos. Sempre temos recursos. Às vezes a pessoa pode pensar assim, mas eu não tenho nada, né? Inclusive um dos textos ele começa com isso, ó. Meus amigos, eu ouvi muitos de vós dizerem para si mesmo, como posso fazer a caridade? Muitas vezes não tenho nem o necessário. E ele fala, a caridade, meus amigos, é feita de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamento, em palavras e em ações. Pensamentos, palavras e ações. Então, hoje eu tava vendo, chega lá no centro, sobra um tempinho, a gente vê que o pessoal tá lá, caderno de prece, escrevendo o nome das pessoas nos cadernos de prece. Tá? Isso é caridade. Isso é caridade. Você poder movimentar recursos espirituais, rogar pelas pessoas, para que as pessoas possam se melhorar, para que as pessoas possam, né? Só que hoje em dia, qual é o nosso problema? Isso é caridade, tá? Mas é que as pessoas normalmente, quando vão fazer prece pelo outro, que é a caridade pelo pensamento, tá? Que é uma construção, o pensamento é uma construção, vamos entender isso, tá? Então, quando as pessoas vão pedir, elas pedem a resolução dos problemas. Meu Deus, resolva o problema do fulano. Isso não existe. Isso não existe. A gente tem que pedir para que Deus dê força para a pessoa, para que ela passe pela dificuldade sem perder a sua dignidade, sem ter a sua fé abalada, e que ela tenha sabedoria, tá, para poder enxergar os recursos que ela dispõe para vencer a dificuldade. Então é isso. Não adianta pedir assim, porque se eu for pedir para Deus resolver o problema das pessoas, gente, a gente sabe que ninguém está passando por nenhuma dificuldade que não seja uma construção dela mesma. Então, quer dizer, eu faço, crio um monte de dificuldade para minha vida, para as minhas vidas, entendeu? E quero que Deus vá lá e dê um jeito e limpe a minha barra. Não é assim. Não é assim. Então, nós temos que resolver as nossas dificuldades. Muitas vezes as nossas tarefas estão relacionadas à dificuldade do outro, mas não é resolver o problema do outro, é prestar um auxílio enquanto o outro não consegue resolver o seu próprio problema. Então veja bem, isso acontece bastante das pessoas virem, você é uma pessoa que as pessoas gostam de te ouvir, tá? Então imagina assim, a pessoa vira para ti e diz assim, o que é que você acha que eu devo fazer? Gente, a pior coisa que tem, a maior falta de caridade é você dar pitaco na vida do outro, tá? Primeiro, isso é falta de caridade, porque você tá tirando do outro uma responsabilidade que é dele, certo? E segundo, você tá assumindo a possibilidade de que se a coisa não der certo, você vai ser o responsável. Complicado, né? A gente sabe que é isso, tá? No fim, quer ajudar, acaba ainda pagando o pato, né? Então, veja bem, o que normalmente, eu não sou exemplo para ninguém, mas eu costumo fazer assim. Quando uma pessoa fala de alguma dificuldade que ela tá passando, eu peço para a pessoa fazer o seguinte exercício. Essa semana eu ainda fiz isso. A pessoa estava contando uma situação difícil que ela passou.
tá? Então eu disse para ela assim, ó, olha só, imagine que quem está passando por essa dificuldade sou eu. E eu estou te contando isso. Você está vendo isso de fora, tá? Então cria um distanciamento. Você está olhando para o problema agora de um outro ponto. Você não está mais no olho do furacão, você está de fora, tá? Você está olhando com distanciamento o problema. Olha para isso então, tá? De um ponto distante, como se outra pessoa estivesse passando. Que conselhos você daria para essa pessoa? Ah, eu faria isso. Então, siga seu próprio conselho. É a melhor coisa que existe. Porque o que acontece? Tem um filósofo chamado Immanuel Kant. Eu gosto muito dele. Ele tem uma obra bem bacana para quem tiver assim, com tempo e disposição de ler. Mas tem uma coisinha na filosofia dele que eu acho assim que é o ponto crucial. Quando você tiver uma dificuldade, quando você tiver alguma coisa para resolver, tira a emoção de campo. Tira a emoção. Pega a tua emoção, bota dentro de um saquinho, guarda, enfia no bolso. Tira a emoção, tá? Quer ver quando é problema em família? Problemas com familiares. As pessoas não conseguem resolver, por quê? Porque a emoção impede que elas raciocinem de uma forma coerente. Onde entra a emoção, a coerência sai pela janela. É incrível. Então, primeira coisa, primeiro conselho que Kant dá. Tira a emoção da jogada, tá? E raciocina. Seja racional. É a mesma situação, pessoa que tem uma dificuldade, casal. Casal tem uma dificuldade. Ah, eu não faço tal coisa por causa dos meus filhos. Os filhos não têm que resolver a vida do casal. Quem tem que resolver a vida do casal é o casal. Os filhos não têm que opinar. Os filhos depois vão crescer e vão ter a própria vida. Então os filhos não podem resolver a vida do casal. Tá? Então achar que isso... Inclusive você não pode jogar nos filhos essa responsabilidade. Imagina, depois os filhos crescem e dizem assim, meu filho, eu passei uma vida infeliz por tua causa. Você não vai falar isso, mas é como se fosse, entendeu? Por quê? E ele vai se sentir responsável. Meus pais aguentaram uma vida miserável por nossa culpa. Gente, isso é cruel. Então, Kant dizia isso. Tira a emoção da jogada. Raciocina. Seja racional. Então, isso é uma caridade pelo pensamento. É a pessoa começar a exercer, tá, o seu raciocínio de uma forma responsável, sempre bem direcionado. Tá? Tem coisas que às vezes a gente faz, questão... A caridade, inclusive o Evangelho diz o seguinte, que a iniquidade resfriaria a nossa caridade. Isso é fato? Resfriaria no sentido de que a gente, para fazer a caridade, claro, você não pode fazer a caridade e pensar assim, eu vou fazer para esse e não vou fazer para aquele. Não, isso não é caridade, tá? Mas você tem que ter uma caridade mais racional hoje em dia, sim. Por exemplo, vamos pegar um caso que acabou de acontecer conosco, lá na nossa casa, tá? Nós temos um trabalho que a gente chama de berçário, que eles criam, as meninas lá, elas fazem enxovais para gestantes carentes, tá? Isso é a caridade, uma caridade linda, é um trabalho lindo, é um trabalho assim... fantástico, elas fazem aquilo assim com um amor que vocês não imaginam, aquele trabalho que elas chamam de berçário, aquilo é a menina dos olhos dela, Deus o livre alguém dizer ai, sabe, daquele trabalho, entendeu? É assim, é o amor da vida delas. Por quê? Porque elas fazem com uma dedicação assim, 300.000%, é uma caridade pura, genuína. Agora, vão doar os enxovais. Como? Vão pegar e vão sair distribuindo? Aí a gente, por conta de que tem que ter um controle,
Tem pessoas que reclamam e dizem assim, isso é falta de caridade. Não, mas nós já verificamos que tem pessoas que você doou, alguém pegou um nome, daqui a pouco, ou não deu o nome, mas contou uma determinada história. Aí daqui a pouco, quando a pessoa vai entregar o próximo enxoval, aí quando vê a mesma história, o pessoal, opa, peraí, né? A Wandinha, quando assiste isso aqui, vai levar e vai lembrar, aconteceu com ela. Ela foi para levar, acho que uma pessoa assim, não, peraí, mas essa pessoa já recebeu, ela tá pedindo de novo, como é que é? Entendeu? Então, nós temos que ter alguns cuidados para não corrermos o risco de sermos enganados, não porque nós não podemos ser enganados. Se o prejuízo for nosso, tudo bem, mas isso que uma pessoa pediu em duplicidade vai faltar para o outro. Então tem que ter um controle. Então a caridade, tá? Se a gente pensa assim, se nós temos que ter uma fé raciocinada, por que a caridade não tem que ser raciocinada? Tem que ser também. Então assim, ó, ser bom, gente, o espírita, ele busca ser bom. O espírita tem o compromisso de, se ele não é bom, ele tem que tornar-se bom. De algum jeito, a gente tem que tentar, mesmo que a gente erre, a gente falha, a gente tem muita dificuldade, sabe? Mas a gente tá sempre nessa busca, nessa luta, tá? Pra gente se tornar bom. Agora, ser bom não é ser idiota, não é ser otário, não é deixar o outro fazer o que ele bem quiser e sempre se dando bem às custas de malandragem. Não, isso não é coerente. Isso não é coerente. Pelo contrário, se a gente sabe que tem uma pessoa fazendo isso e a gente não coíbe, e a gente não reage, tá? Nós estamos então contribuindo para que a pessoa continue no caminho que não vai dar boa coisa para ela. Aí a falta de caridade é nossa, entendeu? Porque a gente também peca muito por omissão. Fulano é bonzinho. Fulano é muito bonzinho, ele não fala nada, ele não reclama de nada, ele vê as coisas, ele fica quieto. Ó, o evangelho, ele diz o seguinte, sempre com base no evangelho. Não é a Roberta que está falando, a Roberta não sabe nada, a Roberta não sabe nada. O que a gente faz com base no que o evangelho prega, tá? O evangelho diz, se uma pessoa comete um erro, e que só prejudica a ela, você chama, explica, adverte. Se ela não quiser te ouvir, o problema é dela. A tua parte tu fez, deixa. A gente sabe que a lei de ação e reação, a lei de retorno funciona admiravelmente bem, né? Então, tudo bem. Agora, se a pessoa está prejudicando um grupo, prejudicando mais de uma pessoa, que no caso uma pessoa que lesa uma entidade onde falta para outros, ela está prejudicando outras pessoas. Então, nesse caso, você tem que agir. Você tem que agir. Você não vai permitir que isso continue, que isso se prolifere. Tá? Então, assim, o que é que o Livro dos Espíritos responde, o que é que os espíritos respondem para Kardec, quando ele pergunta assim, ó, engraçado, por que é que parece que para os bons a coisa não anda e para os maus parece que tudo sorri? Kardec faz essa pergunta, né? Tipo assim, por que os maus parecem estão sempre se dando bem e os bons estão sempre para trás? Aí eles respondem, porque os maus são ousados e os bons são tímidos. Eles chamam de tímido para não dizer que são covardes. Então o bom não pode ser covarde. Então veja bem, a bondade é uma virtude, certo? O amor é uma virtude. A caridade é uma virtude gigante, é a virtude por excelência. A virtude tem que ser a tua força e não a tua fraqueza. Fulano me controla, faz o que quer de mim porque eu o amo. Entendeu? Então veja bem, o amor é uma força. Então o amor tem que ser a tua fortaleza e não a tua perdição.
O amor tem que ser uma ferramenta de crescimento e não uma ferramenta para que o outro te pisoteie, que o outro te torture, que o outro... Não. Ah, amo, mas eu não vou permitir que ele faça comigo o que ele bem entende. Que ele me pise, que me maltrate, que me fira. Entende? Porque o que que acontece? Lembrando o seguinte, quando eu sei que o outro está fazendo uma coisa que não é boa e eu não impeço ele de praticar isso, eu estou contribuindo para que ele tenha uma existência futura terrível. Porque ele vai ter que responder por isso. Não é melhor que ele já resolva isso agora? Não é melhor chamar, ó, vem cá, meu filho, você não vai fazer isso, você não pode fazer isso, ó, por esse motivo, tá? Você aceita? Beleza, já começa o resgate, já começa a mudar, muda de atitude, muda de postura, muda de pensamento, faz toda uma reprogramação enquanto está encarnado. Beleza, o desencarne vai ser excelente. Os planos que vai visitar aí no plano espiritual vão ser maravilhosos. A próxima encarnação vai ser numa condição muito melhor, né? Agora não, se eu olho e vou deixando a pessoa se afundar, se enterrar. Aí o que acontece? A gente chega no plano espiritual, aquele lá já tá com a sua fatura pronta, né? O boleto já tá impresso. E a gente chega no plano espiritual e olha assim, pai, eu podia ter evitado aquilo ali. E não evitei. Então isso é uma caridade através da ação. A minha ação tem que ser no sentido de ajudar a construir um futuro melhor para a pessoa, para qualquer pessoa. E desse modo eu estou construindo um futuro melhor para mim. Porque eu mesma vou desfrutar disso. Claro, a gente não está fazendo pensando, eu que vou... Mas é uma consequência. As pessoas, ainda tem pessoas que pensam assim, mas se a gente fizer as coisas pensando na recompensa, né? Como é que fica? Gente, olha só. Essa questão da recompensa não é que você vai fazer querendo recompensa, mas você tem que fazer sabendo, tendo essa consciência de que toda ação corresponde a uma reação. Né? É lei de causa e efeito. Então, todo bem que você fizer vai reverter bem para você. Qual é o problema? Se você já entendeu a lei, não, eu quero fazer o bem, mas eu não quero receber nada. Tudo bem, gente, você não está esperando retorno, mas vai receber. Vai receber. Eu não tô brava, não, parece que eu tô tão brava, né? Não, mas não tô brava, não, tá? É meu jeito. Então, a questão é essa. É inerente a qualquer atitude que você vai receber uma reação em contrapartida, tá? Não tem problema nenhum, ok? Então, e aí eles dizem assim, ó, da caridade moral, a caridade moral consiste, que eles estão dizendo aqui que a caridade moral não custa nada, né? A caridade moral consiste em suportarem-se uns aos outros. E é o que menos fazeis neste mundo, onde no momento estás encarnado. Então, olha só, eles estão dizendo que suportar o outro, veja, incrível, né? O espírito superior, ele não desperdiça a palavra, tá? O espírito superior não desperdiça a palavra. Alguém pode avisar lá a Lourdes que eu tô na live aqui que eu não posso atender ela. Então, o espírito superior, ele não é prolixo, ele não desperdiça a palavra. Então, eles estão falando aqui, ó. Caridade moral consiste em suportarem-se uns aos outros. Ele não tá nem falando assim, ó, se amar, se abraçar, se gostar, se paparicar. Não. Ele usou suportar. O que é suportar? Como é que você consegue suportar algo? Não, né? Como é que você dá suporte a uma coisa? Suportar. No que consiste o suporte? Estrutura. Tá? Para você suportar, você tem que estar estruturado. Você tem que estar forte. Tá? Você tem que estar inteiro. Você precisa estar em condição de apoiar o outro.
Como é que eu me coloco em condição de apoiar o outro? Se eu não tiver estrutura, se eu não tiver em mim desenvolvido essa capacidade de apoio, de suporte, de estruturar, de me estruturar para depois ajudar o outro a se estruturar, nada acontece, tá? Então, onde é que começa o processo da caridade? Começa em mim. O investimento mais bem feito é aquele que se faz na gente mesmo, tá? Então, olha só, a gente precisa de caridade. Nós precisamos de caridade. Nós precisamos da caridade alheia, se não precisamos até agora, vamos precisar. Eu já precisei muito, preciso direto, toda semana preciso da caridade de alguém, tá? E precisamos da nossa caridade para nós mesmos, para conosco. Então, como é que eu faço isso? Investindo em mim. Então, tem algumas coisas que a gente precisa aprender a desenvolver, mesmo que a gente, que demande tempo, que demande um pouquinho de esforço. Estudar. O que é estudar? Eu vou voltar, vou fazer faculdade, vou fazer não sei o quê. Não precisa, tá? Nós não estamos falando de escolaridade, nós estamos falando de conhecimento. Então, lembrando que tudo aquilo que a gente aprende, tá? Nós vamos utilizar para sempre. Mas eu já estou muito velho, eu já estou muito idoso. Não tem problema. Não tem problema, porque tudo que você aprende nesses momentos aqui, que você ainda tem na Terra, esses anos que ainda tem aqui no planeta, você usa no plano espiritual e usa nas próximas encarnações, que serão inúmeras, quer dizer, vai usar eternamente, tá? Então, esse investimento do conhecimento, tá? E muitas vezes do autoconhecimento, isso é um processo de caridade, é uma atitude muito caridosa, tá? Que nós precisamos ter para que nós estejamos fortes e dessa forma nós possamos suportar os demais. Aquele que sabe um pouco mais, ele tem mais condição de discernir na hora que o outro precisa do apoio, na hora que o outro precisa daquele olhar, sabe, que a gente vai analisar aquilo para dar uma assistência ou para ver se realmente a pessoa precisa daquilo, porque tem pessoas que procuram pelo auxílio, pela caridade espiritual, a caridade moral, e você olha e você vê que aquelas pessoas estão passando, na verdade, por provas de humildade. E nessa prova de humildade, a pessoa não está conseguindo se sair bem. Então ela chega e ela quer que você resolva para que ela possa continuar dentro do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, da sua soberba, da sua prepotência, e ela não precisa se rebaixar, porque na cabeça dela isso é uma indignidade. Então, tem muita gente, e quer ver como é que uma pessoa está passando pela prova de humildade? Tem aquela história que dois bicudos não se beijam, né? Então, olha só, tem duas pessoas disputando algo que às vezes é uma questão de disputa de território, como se fossem animais disputando território. Disputa de poder. Tá? Ninguém cede, ninguém quer ceder. Então, às vezes, são provas de humildade. Tá? Onde é que acaba a prova de humildade? Quando você entende que você precisa ceder, que você precisa também renunciar, que você precisa se resignar e que você precisa mudar para poder modificar a situação. Do contrário, não tem como. Do contrário, a briga vai sempre se prolongar. Não vai ter outro jeito. Então isso, às vezes, a caridade moral é você entender que o outro está passando por um processo que é o processo da redenção dele. E você tem que virar, você não pode tirar ele daquele processo. A gente faz muito isso com os filhos, tá? Nós temos que ter cuidado com isso. A gente quer tirar o sofrimento dos filhos. A gente quer, sabe, se a gente pudesse arrancar com a mão, jogar para nós, né? Cada um carrega a sua cruz, não é isso?
Então, só que eles têm que carregar a deles. Nós não podemos carregar a nossa e a deles. Então, Roberta, mas é difícil de ver um filho sofrer. Claro que é, mas faz parte da tua prova, não é? Como quando os pais sofrem e os filhos estão perto, mas o meu problema, eu tudo bem sofrer, mas o problema são eles. Faz parte da prova deles. Senão eles não estariam ali, estariam em outro lugar numa boa. Não tem ninguém no lugar errado. Não tem ninguém no endereço errado. O que não significa que, se eu tenho um problema dentro da minha casa, que eu tenho que viver esse problema e resignar. Não, eu vou lutar para resolver. Eu vou lutar para resolver. Enquanto eu não resolver, eu não desanimo. Essa que é a questão. Só que como é que eu vou resolver um problema que envolve a família? A família toda tem que ser trabalhada. Como é que eu vou resolver um problema que envolve um casal? O casal tem que ser trabalhado. Os dois tem que ser conversado, tem que ter acordos, tem que ceder de parte a parte, tem que ter valorização, né? Porque as pessoas dizem, como é que vai durar amor de 40, 50 anos, 60 anos? Gente, não, o amor não dura sem admiração. Eu só consigo amar e consigo manter essa empolgação, digamos assim, se eu tiver no outro elementos de admiração. Eu admiro fulano e o fulano tem que me admirar. Agora, como é que o fulano vai me admirar? Enquanto eu não parar de investir em mim, eu estou sempre progredindo, eu estou sempre evoluindo. Enquanto eu estiver evoluindo, mantenha a admiração do outro. Gente, não é ser popstar, não. É admirar como pessoa, como ser humano. Tá? É ver que a pessoa está se tornando cada vez mais virtuosa, mesmo que essa virtude cresça aos poucos. Às vezes até de forma imperceptível. Mas tu olha para trás e tu vê, 10 anos a pessoa não era assim. Há 5 anos, não. Olha como melhorou, olha como está diferente. Entendeu? Então, isso tem que ser cultivado. As pessoas não... E o núcleo familiar, o núcleo de amizades, eles são desenvolvidos pelo plano espiritual, são programados com essa finalidade. Para que um faça com que o outro cresça. Tá? Porque senão ia viver todo mundo tudo avulso. Mas não, nós somos criados em núcleos. Então essa caridade que muitas vezes não se tem, primeiro consigo mesmo, depois que não se tem em família, tá? Caridade com os filhos, você tem que fazer o quê? Você tem que dar para os filhos todos os elementos necessários de progresso. Mas esses elementos necessários, eles estão baseados, eles estão lastreados em valores. Não é dizer pro teu filho que é adulto como é que ele tem que viver a vida dele. Não, tudo bem, ele pode viver, mas tem coisas que você tem que chamar o filho e dizer assim, isso não. Não, isso não. Tem que ter limite. Entendeu? Tá dentro da minha casa, comendo meu feijão, debaixo do meu teto, minhas regras. Eu não vou mudar a personalidade da pessoa, mas os valores que eu cultivo têm que prevalecer. Tem que prevalecer. Né? E é o que a maioria das pessoas não se preocupam em fazer, entendeu? Se preocupam em dar coisas materiais, se preocupam em encher o filho de coisas que não vai levar para lugar nenhum, né? Não vai levar daqui, né? E, no entanto, não passam para os filhos aqueles valores que são os valores onde ele vai construir a vida em cima. Isso é muito importante, isso é fundamental. Tá? Então, a caridade... eles falam aqui da caridade com os estranhos, que eles dizem o seguinte, que é aquela história do trem, né? Aquela história do trem. De vez em quando eu conto a história do trem. O trem tá um trem desgovernado. No trem desgovernado tem 400 pessoas. E esse trem vai cair num precipício. Tá? Aí o que acontece? Você tem oportunidade, você tem a ferramenta para desviar esse trem, passar por um túnel bem justinho, que só cabe o trem, você passa por ali e você desvia ele do precipício e ele vai para um lugar que não tem problemas. Depois vou resolver o problema do trem.
que já é outro problema. Então, você pode passar, né, por esse túnel. Só tem uma coisa, lá no túnel tem uma pessoa. Então, você vai ter que sacrificar uma pessoa para salvar 400 pessoas. Você pergunta isso para a pessoa, e aí? A matemática é meio que incontestável. Entre sacrificar 400 e sacrificar um, né? Aí disse, não, mas peraí, mas tem um detalhe que eu me esqueci de mencionar. Aquele que está lá no túnel é teu filho. Pensa em Kant. O que Kant diz? Onde a emoção entra, a razão sai pela janela. Não é isso? Então aí aí entra isso que o evangelho está falando aqui, tá? Que ele diz assim, cadê? Não vou achar agora. Eu sei que eles dizem aqui que quantos desses que estão aí que você não conhece e que você não se sente obrigado a ser caridoso com eles porque não sabe quem são, mas quantos desses não foram filhos queridos em outras encarnações? Que se você pudesse ter um vislumbre dessas vidas passadas, ia dar um pum na tua cabeça e dizer, meu Deus, olha só, entendeu? Então é isso. Cada pessoa que atravessa o nosso caminho, ela não atravessa por acaso. Cada pessoa está no lugar onde ela tem que estar. Não tem engano, não tem erro de endereço. Então eles pedem que a gente olhe com bastante carinho para essas pessoas que nos buscam procurando alguma coisa. Então é um fio de navalha onde a gente anda, tá? Para tentar praticar, exercer a caridade sem ser ludibriado. É um fio de navalha, né? E hoje em dia está cada vez mais difícil, porque, né, tem muito golpe, tem muita coisa, as pessoas, né, ligam para tua casa, o filho foi sequestrado, você, né? Hoje em dia eles imaginaram 1 milhão de formas diferentes de nos enganar. Mas aquele que está ali cara a cara, e se você ajudar, e se ele não fizer o que ele disse que pretende fazer com a ajuda que você está prestando, o problema deixa de ser nosso. O problema passa a ser dele. Agora, quando a nossa intenção é boa, mesmo que a pessoa que está sendo ajudada, mesmo que ela seja uma pessoa mal intencionada, mas a energia que tu impregna naquela boa atitude, alguma modificação na pessoa vai acontecer. Porque os espíritos amigos nos dizem que ninguém vai sair dessa encarnação do jeito que entrou, do jeito que chegou. Todo mundo pensa assim, mas é um bandido, não mudou nada, não mudou nada. Não, mudou. Todos nós vamos terminar essa encarnação diferentes de quando nós chegamos. Por quê? Porque esse é o propósito da encarnação. E nesse mecanismo reencarnatório, o bacana é isso, é que a gente muda mesmo que não queira. Porque os mecanismos estão todos ali ativados para promover essa mudança. Então, muitas pessoas estão se melhorando, estão se modificando sem perceber. Não estão nem notando que estão melhorando. Mas quando assim, como é que eu vou saber que uma pessoa que comete o mal, como é que eu vou saber que ela se melhorou se ela comete o mal? Lá no fundo da sua consciência, ela, na hora que ela faz o mal, depois vem aquela coisa assim, sabe? Mesmo que ela não admita. Mas lá no seu íntimo, ela está remoendo aquilo, tá? Porque Kardec perguntou para os espíritos, onde é que está escrita a lei de Deus? Ele quis saber assim, cadê o livro? Onde é que está escrita essa lei de Deus aí que vocês falam, esse mecanismo? Né? Onde é que isso aí está escrito? Porque eu quero ir lá para ver, né? E eles responderam, está escrito na consciência. Então todos nós, dentro de nós, sabemos quando estamos fazendo uma coisa certa ou quando estamos fazendo uma coisa errada. Todos nós sabemos. Porque isso já está dentro de nós, já faz parte de nós. Faz parte do pacote da criação do espírito, esse dispositivo interno que nos diz quando nós estamos fazendo uma coisa errada.
Então, quanto mais a pessoa comete erros, mais esse dispositivo vai apertando, vai arrochando. Chega uma hora a pessoa não aguenta mais, a pessoa não aguenta a pressão. E a pessoa diz, não, peraí. E ela começa a se modificar. Porque é da lei. Ok? Bom, eu quero agradecer a paciência de vocês, terem me ouvido. Rogo a Deus e a Jesus, todo plano maior, que nos abençoe a todos, nos protejam, nos iluminem. Que Deus abençoe e proteja todas as pessoas que nesse momento a nossa mente consegue atingir. Que Deus abençoe e proteja todos aqueles que nos amam, que nos apoiam, mas abençoe igualmente, sem distinção, aqueles que ainda não nos amam e nos perseguem. Que assim seja. Beijo para todos. Até semana que vem.